Olá, paz do Senhor, paz do Senhor Jesus para você. Fica aí. Deus me deu mais uma mensagem, mais uma palavra para mim levar para você. Que essa mensagem, essa palavra possa vir a falar no seu coração. Muitas das vezes, irmãos, precisamos de sermos alimentados. Porque se não formos alimentados espiritualmente, entra em nossas vidas a fraqueza espiritual. Da mesma forma que nós necessitamos do alimento físico, nós também necessitamos do alimento espiritual, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Mas em meio ao caminho, vem as dúvidas, vem as dificuldades de aprendizado, e às vezes guardamos a dúvida, ficamos com a dúvida, mas infelizmente as dúvidas servem também de portas para que o inimigo entre em nossas vidas. Por isso que nós temos que tirarmos as dúvidas. Dúvida não pode ser coisa para cristão. Temos que procurarmos o nosso mentor, o nosso conselheiro espiritual, nossos pastores, nossos líderes, e tirarmos as nossas dúvidas para nós não deixarmos que o inimigo entre em nossas vidas. E o tema de hoje, irmãos, o que Deus espera de nós? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, espera muitas coisas de Deus. Mas o que Deus realmente espera de nós? O que Deus requer de nós? Será que Deus não quer nada de nós? É o tema de hoje, em nome de Jesus. E que a palavra possa vir a falar na tua alma. Se você gostar, curte e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, para que quando eu postar, colocar uma mensagem aqui, você vai estar recebendo, em nome de Jesus. O primeiro texto que nós vamos estar lendo é lá em Miqueias. Miqueias 6:8, que nos diz assim, Miqueias 6:8: Foi dito a ti, ó homem, o que é bom é que o Senhor requer de ti, somente pratica a justiça e amas a misericórdia, e andar com humildade diante do teu Deus. Ame, pratica a justiça e andar com humildade diante do seu Deus é o que Deus requer de nós, irmãos. Amor, justiça e humildade. As três palavras-chave que a Bíblia nos ensina em Miqueias 6:8, o que Deus requer de nós. Você viu que é muito diferente da religiosidade que é pregada hoje? Você viu que é muito diferente daquilo que os líderes espirituais têm colocado sobre os altares hoje? Vou ler novamente. Foi dito a ti, ó homem, o que é bom e que o Senhor requer de ti, somente pratica a justiça e ame a misericórdia e anda em humildade diante do teu Deus. Justiça, misericórdia, humildade, irmãos, é o que Deus requer de nós. Senão, é lá em Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ela é fácil de ser conduzida, ela é fácil de ser aceita. Boa, perfeita e agradável. Boa porque ela vai rumo à salvação das nossas almas, rumo ao nosso fortalecimento espiritual. Perfeita porque vem de Deus, foi de Deus para nós. E agradável porque nós vamos conseguir suportar, nós vamos conseguir conduzir a vontade de Deus em nós, irmãos. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem seguir os preceitos de Deus. Às vezes conseguem seguir os preceitos religiosos, a vontade da igreja, da religião, mas não consegue seguir o preceito de Deus. Por que é tão difícil nós seguirmos e vivermos os preceitos de Deus? Por que existe tanta dificuldade para as pessoas
seguir e servir os preceitos de Deus. A primeira coisa, que o inimigo ele entra primeiro. Um lugar em nossas vidas que era para pertencer a Deus, que era para ser de Deus. Muitas das vezes entra primeiro o inimigo. E o inimigo apodera, toma posse daquele lugar. Eu digo, desde a infância da criança, quando estiver ali com 2, 3 anos, já era para estar trabalhando o coração da criança para estar recebendo a Deus, recebendo Jesus. Mas infelizmente o mundo coloca outras coisas, serve outras coisas para os nossos filhos, ainda menores, ainda pequenos, polui as mentes dos nossos filhos, polui o coração dos nossos filhos, e quando os nossos filhos crescem, nós queremos que eles aceitem Jesus, que eles vivam a vida cristã, mas eles já praticaram e já viveram o pecado, se tornando difícil para essa criança, esse jovem, ter uma verdadeira aceitação com o Senhor, porque o inimigo entrou primeiro, irmãos. O inimigo já tomou posse primeiro. Então eu quero trazer aqui hoje, como forma de aprendizado, 3 preceitos que Deus espera de nós. 3 coisas que Deus espera de nós. E o primeiro preceito que Deus que Ele espera de nós, que nós praticamos a justiça. Pratica a justiça. Vamos ler alguns versículos bíblicos. Vamos ler o primeiro lá em Mateus. Mateus 6,33. Mateus 6,33 nos diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que Deus está nos oferecendo através da Bíblia Sagrada, irmãos? Que se eu busco o céu, se eu busco a justiça do céu, se eu busco as coisas do céu, eu não preciso preocupar com as coisas terrenas que a própria Bíblia está falando que vai ser acrescentado. Então Deus está nos ensinando aqui no primeiro preceito da justiça, que nós temos que buscarmos primeiro a justiça de Deus, não a justiça dos homens, não as coisas dos homens, não as coisas materiais, mas as coisas do céu. Primeiro as coisas do céu. Vamos ler mais um versículo que está lá em Salmos. Salmos 89, nós vamos ler só o 14. Salmos 89, 14 nos diz assim: justiça e juízo são a base do trono, do seu trono. Amor e benignidade vão diante de ti. Justiça e juízo são a base do teu trono. Amor e benignidade vão diante de ti, diante de Deus, irmãos. Então o nosso Deus é justo. Nosso Deus aqui, Ele pratica justiça conosco. E a benignidade e o amor vai diante dele. Então nosso Deus, Ele mostra para nós como exemplo o que Ele requer de nós. Ele está mostrando para nós que o trono dele é formado por justiça e por amor. Para que a nossa base humana, a nossa vida humana também seja formada por justiça e amor, irmãos. Vamos ler mais um versículo que está lá em 1 João. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29 nos diz assim. 1 João 2, 29. Que nos fala assim: filhinhos, agora permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenha confiança e dele não afastemos envergonhado na sua vinda. Então nós temos que termos essa confiança, essa justiça, essa lealdade para com Deus, para que nós seja confirmado em nós aquilo que Deus requer de nós, irmãos. Lá em 1 João 3,7 também nos diz assim: filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, como o nosso Deus é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, irmãos. Então Deus está nos observando e Ele quer justiça de nós.
Ele quer lealdade de nós. Ele não quer que nós sejamos um enganador, um mentiroso, um falso. Ele quer ver essa lealdade em nós, irmãos. Então nós temos que praticarmos a justiça. Jesus, ele veio aqui na terra, igual muitas pessoas confundem, e acham que o reino dos céus é um lugar, aqui físico. Mas o reino dos céus é um lugar espiritual, irmãos. É o lugar de Deus espiritual. O próprio Cristo, quando ele estava sendo julgado, ele nos falou que o reino dele não é deste mundo. Não é nesse mundo que nós vamos encontrar o reino de Deus. Mas hoje nós podemos trazer o reino de Deus em nós. O reino de Deus pode estar em nós, pode estar em mim, pode estar em você. Jesus veio para trazer o reino de Deus em nós, irmãos. A vinda de Jesus foi para trazer o reino de Deus em nós. Jesus, ele veio para trazer o reino de Deus em nós, irmãos. E aí ele vem nos trazendo aí, nos ensinando também a base do trono de Deus, que é a justiça. A base do trono de Deus é a justiça. Por isso Deus espera de nós que praticamos a justiça e andamos também em retidão, irmãos. Quem anda em justiça não rouba, quem anda em justiça não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica ninguém, não causa danos a ninguém. Então, e não ficamos devendo ninguém. Isso é justiça de Deus. E o segundo preceito, irmãos, que nós amemos a misericórdia. Deus também quer que nós amemos a misericórdia. Onde nós vamos estar lendo? Lá em Mateus 9. Mateus 9, nós vamos lermos a partir do 10, que nos diz assim: estando, pois, Jesus reclinado à mesas na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e reclinaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os judeus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus veio para os doentes, irmãos. Jesus veio para os feridos. Jesus veio para aqueles que estão desestruturados. Jesus veio para os machucados. Se uma pessoa é sã, se uma pessoa já tem estrutura, se a pessoa já acha que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus, ela não precisa nem de estar lendo a Bíblia e estar indo no culto. Nós vamos ao culto porque nós somos eternamente dependentes de Deus. Somos eternamente dependentes de Deus, irmãos. Se a misericórdia, o que é misericórdia, irmãos? É nós termos compaixão. É manifestar o sentimento de amor e de perdão. Isso é misericórdia. Jesus também ensinou que precisamos, para nós, termos uma vida sadia, uma vida sã, buscar a saúde espiritual das nossas almas. Lá em Mateus 6,7 diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se nós estamos em Jesus, se nós encontramos Jesus, nós achamos a misericórdia nele, irmãos. E quem tem misericórdia odeia falar mal dos outros, odeia rancor, odeia ressentimentos, odeia fuxicos, fofocas, porque sabe, irmãos, que no dia do juízo, a misericórdia de Deus para nós será proporcional à misericórdia que usamos com as outras pessoas em nossas vidas. Então usamos de misericórdia para que não venhamos ser julgados por Deus. Usamos de misericórdia para nós fortalecermos em Deus. Então esse é o segundo preceito. E o terceiro preceito, irmão, nós temos que andar em humildade com Deus. Andar em humildade para com Deus. Aonde nós vamos estar lendo? Tem pessoas que é arrogante, que tem um nariz em pé. Só porque ela tem um cargo dentro da igreja, ela humilha as outras pessoas. Só porque ela tem uma unção dentro da igreja, ela pisa em outras pessoas. Mas Deus está falando aqui no terceiro preceito que nós temos que andarmos em misericórdia para com Deus. A misericórdia é a chave que nós precisamos para alcançarmos o coração de Deus, irmãos. O salmista Davi nos ensinou muito bem isso, né? Mesmo ali em meio pasto, tomando conta de ovelha, Deus conhecia o coração de Davi, que quando mandou ungir os filhos de Jessé como um dos reis, nenhum dos filhos de Jessé serviu para ser o rei de Israel. Mas Davi estava lá no pasto tomando conta de ovelha.
Porque Deus sabia que Davi tinha um coração misericordioso, um coração humilde. Então nós temos que andar em humildade para com Deus. Onde nós vamos estar lendo? Lá em Filipenses 2. Filipenses 2. Nós vamos ler a partir do 5. Que nos diz assim, ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, mas ele se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tendo se tornado semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus demonstrou para nós que ele foi humilde. Jesus demonstrou para nós um gesto de humildade. Demonstrou para nós a simplicidade e humildade, querendo também que nós seguiremos, que nós venhamos a seguir o exemplo de Jesus. O que nos fala conosco lá em João 13. João 13, nós vamos ler a partir do 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de deixar esse mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a intenção de trair Jesus, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos, e que dele vier, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a capa de cima e tomou uma toalha e colocou-se em volta da cintura. Depois colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta da sua cintura. Jesus mostrando um gesto de humanidade, de simplicidade, irmãos. Jesus se colocou aqui na terra como pessoa humilde para mostrar para mim e você que nós temos que sermos humildes diante de Deus. Você já prestou atenção aí em todas as palavras que eu li aqui? O que Deus realmente quer de nós? O que Deus realmente espera de nós, irmãos? O que Deus espera de nós? Pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas invejosas, pessoas negativas, irmãos, ela não consegue atingir, não consegue chegar perto do coração de Deus. As pessoas têm que ter humildade para nós chegarmos no coração de Deus. Não tratamos as pessoas conforme o seu status, conforme a sua posição, conforme o seu estudo, conforme a sua classe social. Nós tratamos pessoas, como Jesus tratou pessoas como pessoas. Judas Iscariotes estava lá. Jesus já sabia, no coração de Jesus já tinha falado que Judas Iscariotes o iria o trair, mas mesmo assim Jesus o lavou os pés de Judas. Jesus cumpriu o que foi determinado para ele, com humildade, irmãos, com simplicidade. É o que Deus realmente espera de nós, que sejamos nós humildes. Jesus como homem, né, e foi o nosso patrão, mas também foi o exemplo de humildade, irmãos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. E mesmo sabendo que ele o iria o trair, ele lavou os pés de Judas. Andar humildemente com Deus, irmãos, é nós tratarmos as outras pessoas da mesma forma que nós trataríamos uma pessoa que nós mais gostamos ou mais amamos. Nós temos que tratarmos as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de sermos tratados. A humildade alcança o coração de Deus, irmãos. A humildade alcança o coração de Deus. E é por isso que nós temos que ser humilde para com as outras pessoas. Então nós temos que praticar a justiça. Nós temos que amar a misericórdia. Nós temos que andar em humildade. São as palavras-chave desse texto que nós falamos aqui, para nós alcançarmos o coração de Deus. Às vezes a pessoa se sente um religioso, pelo motivo dela estar na igreja.
por o motivo dela estar ali, ela humilha as outras pessoas que não estão ali. Às vezes humilha as outras pessoas que estão em outras igrejas, em outras bandeiras, em outras igrejas, em outras denominações. E eu digo para você, essas pessoas não conseguem alcançar o coração de Deus. Essa pessoa não usa de misericórdia para com as outras pessoas. Essas pessoas não andam em humildade. Essa pessoa não ama a misericórdia e também não pratica a justiça. Porque a justiça de Deus é que nós venhamos a salvar a todos. Alguns religiosos acham que é só dentro do cercadinho, é só aqueles que estão no cercadinho que são salvos. Se você não estiver no meu cercadinho, você não está salvo. Se você não estiver aqui, você não tem salvação do Senhor. É só aqui que você encontra a salvação do Senhor. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós encontramos salvação no Senhor quando nós realmente estamos no Senhor. E por causa disso, muitos religiosos, muitas pessoas esquentadoras de banco de igreja perderão a sua salvação, porque não tem nela, no coração dela, humildade, misericórdia e justiça. Nós temos que termos humildade, nós temos que ter misericórdia e justiça de Deus em nós, para que nós venhamos a alcançarmos o coração de Deus. Então são palavras-chave para o nosso aprendizado no dia de hoje. E Jesus te declarou, através desse texto, irmãos, o homem que é bom, o homem que é bom, o homem que é e o homem que busca verdadeiramente a face do Senhor, anda dentro da simplicidade, do amor, da misericórdia e da justiça diante do Senhor. Nós temos que termos humildade para com Deus. Nós temos lá em Miqueias 6:8. Deus já declarou o que espera de nós. Só basta nós colocarmos em prática. Deus está falando conosco através da Bíblia Sagrada o que Ele espera de nós. Talvez você nunca ouviu uma pregação desse tipo. Talvez ninguém falou com você dessa forma. Você sempre esperou de Deus, você sempre buscou de Deus. Mas hoje Deus está falando de uma forma contrária. Deus está falando o que Ele espera de você. O que você tem a oferecer para Deus. Temos muito a oferecer para Deus, irmãos. Porque somos espelho vivo do Senhor sobre a face da terra. Muitas das vezes pregamos muito mais com a nossa boca fechada do que com a nossa boca aberta. Pegamos com nossos exemplos, aonde nós passamos, aonde as pessoas estão nos vendo, aonde as pessoas estão assistindo o nosso comportamento, nós estamos pregando para elas Jesus. Eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher, que é justo, é íntegro, é correto diante das pessoas, porque nós somos corretos diante de Deus. Pregamos muito mais com a boca fechada do que com a boca aberta. Às vezes a pessoa acha que pregar ou falar de Deus é simplesmente num altar, dentro de 4 paredes. Mas nós pregamos ao mundo, irmãos, com o nosso exemplo de vida. Nos colocamos como exemplo do Senhor diante das pessoas, diante da tua família, diante das pessoas no seu colégio, na escola, diante das pessoas no seu serviço, seus vizinhos, as pessoas que te observam na rua. Nós pregamos com o nosso exemplo para essas pessoas. Então Deus já declarou o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Então vamos viver, irmãos, essa vontade de Deus, esse pedido de Deus. Nós vamos ajudar, ter um coração, ajudar as pessoas e nos ajudarmos a termos um coração segundo o coração de Deus. O salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que nós, você que está me ouvindo, você também possa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se você pregar humildade, se você pregar misericórdia e se você pregar a justiça de Deus, muito mais com a sua boca fechada do que com ela aberta. Pregamos com nossos exemplos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Eu quero colocar essa vida, essa pessoa que está me ouvindo sobre as tuas mãos, Senhor. Para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa, que possamos entender que a justiça, o amor, a misericórdia é a chave para nós alcançarmos o seu coração, Senhor, e que possamos sermos verdadeiramente cristãos, ó Pai, e alcançarmos no Senhor o que nós buscamos, Senhor. Muitas das vezes interagimos e buscamos as coisas da terra e queremos as coisas da terra, mas aprendemos também através desse texto que nós temos que buscarmos primeiro as coisas do céu. Eu quero colocar essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos,
para que seja abençoado e tocado em nome de Jesus. Irmãos, se gostou do texto, curte e compartilhe, inscreva-se no canal. Sou eu, Pastor Leandro, deixando para você mais um texto, mais uma mensagem, mais uma pregação, nos trazendo aqui o que Deus requer de nós, o que Deus requer de você e o que Deus requer de mim. Jesus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.